Salve, rapaziada, beleza? Então, outro dia publiquei um texto aí falando sobre a questão da máscara no queijo. E foi um texto meio provocativo assim mesmo, brincando de alguma forma com algumas questões sociais aí que tenho percebido, algumas dinâmicas sociais que eu tenho percebido durante esse período da pandemia. Né? Então, uma forma de dar uma certa cutucadinha mesmo, assim, em certos discursos que vêm sendo reproduzidos e repetidos abundantemente. E com isso, algumas pessoas vieram me procurar, me questionar, perguntar, né, colocar, trocar ideia. E aí me deu vontade de gravar esse vídeo aqui para a gente tentar ampliar um pouquinho, de alguma forma, isso. Porque essa questão do Covid, né, dessa pandemia que a gente está vivendo, ela, para variar, né, parece que a gente não sabe viver de outro jeito, ela criou uma dualidade, ela criou uma polarização na sociedade, que é uma polarização, na verdade, ela não é nova. Ela é a reprodução de uma polarização política que a gente já vem vivendo há algum tempo. Só que agora essa polarização ela está aplicada a questões médico-sanitárias, vamos dizer assim. Então você tem aí o bonde do fica em casa, né, a galera, que é a galera inclusive da minha bolha social, assim, a galera, pô, a maior parte dos meus amigos é dessa vibe do fica em casa, pô, do se protege, protege o outro, né, vamos cuidar do todo. E do se precisar ir pra rua, vai de máscara. Então isso é o que tem sendo repetido, que é o que o discurso oficial tem falado, né, o que a Organização Mundial de Saúde tem falado, é o que a maior parte dos médicos da medicina oficial hegemônica tem falado. E, por outro lado, você tem o povo aí meio que partidário do Bozo, né? Que é o povo do foda-se, que parece que só consegue pensar em termos econômicos, de uma economia também que não é uma economia nem um pouco saudável, né? E que é o povo que acha que tem que ir para a rua mesmo para trabalhar, especialmente os empregados, porque eles, né, geralmente a galera de uma classe mais alta, que não precisa ficar se misturando, não precisa ficar na muvuca. Então se cria essa dicotomia. E essa dicotomia ela acaba criando uma dificuldade para a gente, assim, no nosso pensamento, na nossa percepção, que é a dificuldade de perceber que existe alguma coisa para além disso, para além do ou fica em casa, hashtag fica em casa, né? Se sair, sai de máscara, ou se você tá indo pra rua, tu tá indo pra rua no ritmo do foda-se, você não tem nada que, de alguma forma, sustente essa tua atitude, essa tua maneira de ver o mundo, né? Só que sim, existe muita, sempre existe, a vida sempre vai ter muito mais do que dois lados. Isso tem me feito refletir muito sobre a nossa medicina, sobre essa medicina que a gente toma como um discurso de segurança. A medicina da qual a maior parte das pessoas depende para sobreviver quando tem uma questão de saúde. Sempre que eu penso nessa medicina, eu tenho muitas questões com essa medicina, e aqui eu faço um parênteses, eu não estou falando, essa minha fala não é uma fala de modo nenhum generalizante, como em qualquer profissão. Existem os bons profissionais, aqueles que estão ligados, aqueles que sabem o que estão fazendo, ou que procuram saber o que estão fazendo, aqueles que estão abertos e em constante processo de aprendizagem. E existem aqueles que só reproduzem conhecimento, conhecimento morto, né? Vão para a faculdade, aprende aquilo ali e fica reproduzindo conhecimento das mesmas fontes, dos mesmos lugares, nunca se abrem, nunca se permitem olhar para o lado e ver que, pô, será que tem vida ali também? Será que eu posso aprender alguma coisa fora daquilo que eu sempre tenho aprendido? É assim em todo lugar. Eu sou professor e como professor eu não tenho a menor ilusão, eu não tenho esse fetiche de defender a minha classe, até porque eu não me sinto pertencente a classe nenhuma nesse sentido. Porque quando eu olho para as pessoas que trabalham comigo, quando eu olho para os outros professores, são pessoas tão diferentes umas das outras, né? Tem muito professor filha da puta, por exemplo, não é pouco. Tem muito professor, vacilão, tem muito professor doutrinador, realmente.
né? E doutrinador às vezes não é nem por maldade, é porque ele só sabe reproduzir a doutrina na qual ele foi doutrinado. Então não tem como ele não ser um doutrinador. E em qualquer lugar profissional da vida isso acontece, inclusive na medicina. A medicina, obviamente, não vai ser um lugar imaculado, santo, separado disso tudo. Vai ter a galera ali que, tá ligada, tá fazendo. E geralmente essa galera é a minoria. Na vida, assim, quem está atento, quem está buscando um movimento de atenção no que está fazendo, e quem está movido realmente por uma conexão interna àquilo que faz, aquilo que realiza no mundo, por muito pouca gente, é raro, é raro. Não sei porquê, mas é raro. Você observa isso em tudo. A maioria está indo no bondão. Pode ser gente esclarecida, com 1000 títulos, doutor, pós-doutor. Tá indo no bondão, isso não garante nada na vida. Enfim, o ponto que eu quero focar é que essa galera é sempre a minoria. Estar conectado ao seu fazer é algo muito raro na Terra. É algo muito raro na Terra. E é muito raro, consequentemente, encontrar um médico que realmente esteja conectado a esse fazer, a esse seu fazer médico. A maioria, infelizmente, está rezando a cartilha dos laboratórios farmacêuticos, que em última instância é quem patrocina a própria produção de conhecimento médico-científico no mundo. Então, por favor, não se sintam ofendidos, não se sinta, né, não ache que o meu discurso é um discurso generalizante. Mas para falar, a gente precisa falar, a gente precisa, né, de uma certa fluidez. Se eu ficar toda hora parando para ficar, colocando vírgulas e travessões para dizer que eu não estou falando aquilo que pode parecer que eu estou falando, a coisa acaba não ficando muito fluida. Então, estou fazendo só esse parênteses inicial para a gente conseguir render daqui para frente. Esse é um assunto que mexe muito comigo. Esse assunto da medicina, né? Não é de hoje. Desde o momento que eu comecei a entrar mais em contato com o meu corpo, a me apropriar e me empoderar dos processos do meu próprio corpo, da minha saúde, através da alimentação, a partir de um movimento de meditação. E não é meditação ficar sentado, não. Também tem essa, mas a meditação é de você observar a vida, de você observar o que está acontecendo dentro do seu corpo, você observar as suas interações com o meio, nesse processo dialogal que a gente vive. Muita coisa foi mudando e eu fui descobrindo, né, muitas coisas nesse caminho da saúde, nesse caminho da saúde do meu corpo. O meu próprio corpo foi me ensinando, né? Obviamente que interagindo com conhecimentos também fora de mim. E quando eu olho para aquilo que a gente tem como uma medicina oficial, né, dentro desse contexto de autoconhecimento do meu corpo, geralmente essa medicina oficial ela me assusta muito. Muito mesmo, assim. Eu tenho bloqueio, assim, bloqueio sério com o médico. Eu tenho que estar, mano, eu tenho que estar com uma parada muito preocupante, assim, para eu ir no médico. Porque eu sei que se eu for num SUS da vida, vai chegar lá, no geral, é isso, pode ter exceções? Pode, mas no geral é esse médico, receitador de remédio que vai ter lá. Ele vai me entupir de remédio, só que eu não acredito nessa medicina. Eu não acredito nessa medicina que não enxerga o meu corpo como um organismo complexo, né? Que enxerga o meu corpo como uma fragmentação completa em que ele tem que resolver os problemas de um tecido lesionado ou os problemas de um inimigo externo que invadiu o meu corpo para me destruir. Né? Essa visão é uma visão de mundo que não é o mundo que eu vivo, não é o mundo perceptivo em que eu habito. Então eu não consigo ir lá para me tratar nesses termos, né? Numa cosmovisão que, não é a cosmovisão que sustenta o meu mundo, que sustenta a minha realidade. E aí você vai e se volta para, então eu vou no médico particular. Mesma coisa. A única diferença é que você vai gastar uma baba. Vai gastar uma baba. E aí
a galera que realmente sabe, assim, quando você encontra assim, um médico que realmente, pô, sabe o que está falando, que realmente tem uma outra perspectiva da medicina. E quando eu falo uma outra perspectiva da medicina, não é só nessa vibe de... Porque muitas vezes quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala o quê? Do médico, que é um médico tradicional, convencional, tá? Ele é aquele médico ali, ele foi formado naquilo, é aquilo que é a base do conhecimento médico dele, é aquela. O que ele aprendeu a fazer, e já é muito bom, né? Vamos reconhecer. Ele aprendeu a olhar um pouquinho para o lado e agregar à terapêutica dele outros elementos ditos da medicina alternativa, ou das terapias alternativas. Mas a base de sustentação do conhecimento médico dele é aquela lá, que é uma base de sustentação que se constrói sobre pressupostos químico-mecanicistas, que foi a medicina que ele aprendeu na faculdade, né? Isso é filosofia, porque a gente sabe que qualquer conhecimento, ele não nasce, ele não surge do nada e se coloca como uma verdade absoluta. Agora é a medicina, nasci medicina e sou a verdade sobre o corpo. Não é assim que funciona. Todo conhecimento ele vai se construir sobre outros conhecimentos fundamentais. E esses conhecimentos fundamentais, lá na base, eles são conhecimentos completamente dogmáticos, são pressupostos. O conhecimento ele sempre parte de crenças fundamentais. E essas crenças, obviamente, elas estão estruturadas também sobre as nossas emoções, elas se misturam, né? Nossas crenças e as nossas emoções, elas estão muito misturadas. E elas têm um papel fundamental no nosso processo de construção do conhecimento, nesse nosso erigir epistemológico do conhecimento. Enfim, a maior parte dos médicos, mesmo os que trabalham com medicina alternativa, eles são isso. Eles estão lá epistemologicamente assentados nessa medicina químico-mecanicista cartesiana, mas eles já admitem tratar também, lidar com outras terapêuticas. Agora, você encontrar um médico que vai construir o seu conhecimento médico, a sua medicina e as suas terapêuticas sobre outras bases, sobre bases não mecanicistas, não cartesianas, aí já é mais raro, assim, tem. E eu tive o privilégio, porque é um privilégio de encontrar um sujeito desse e poder aprender algumas coisas. E o que me encantou foi justamente o fato de que é um médico filósofo. É um médico filósofo, é um médico que sabe, que entende perfeitamente como o conhecimento médico é construído. E quando você entende isso, você pode optar, você se liberta, porque você descobre que você pode optar por outras bases epistemológicas, que sejam mais coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você percebe do mundo. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a uma pessoa como essa. Até porque um camarada desse, uma consulta, não é barata. Mas não é barata mesmo, assim. É mais caro que o caro. E aí a gente já tem um outro problema, né? Porque a gente percebe também, até mesmo nessas pessoas, uma falta de integração daquele conhecimento que ele tem. Ele tem um conhecimento mesmo, assim. Ele construiu um conhecimento que é um conhecimento admirável. Só que, em algum sentido, aquilo ali também não está plenamente integrado dentro dele ainda, porque é um conhecimento que tende a ser usado como uma estrutura de poder. Você separa, só quem tem R$ 800, por exemplo, pode ter acesso a esse conhecimento através de uma consulta lá com o cara. Faz parte também. Acontece isso também. Mas, enfim, o fato é que a maior parte dos médicos não vive nesse mundo que eu vou chamar de um rebanho médico. Eles reproduzem os mesmos discursos. E acabam se tornando receitadores de remédio. E sempre que eu penso nisso, eu penso numa época, assim, numa fase da minha vida em que a minha mãe, ela vivia no hospital. Ela se quebrava
pelo menos uma vez por ano, assim, quebrava o braço, quebrava alguma parte do corpo que ela tinha que fazer cirurgia. Fora a questão de trombose que ela já teve. Mas enfim, passei um bom período da minha vida, acompanhando minha mãe no hospital. E o hospital é um lugar que sempre me incomodou profundamente. Me incomodou profundamente. É um lugar de uma desumanidade impressionante. E o que mais chamava a minha atenção no hospital era a comida do hospital, assim. Porque não é só ser uma comida ruim, assim, a questão de, sem tempero, sem sabor. Não, não é disso que eu tô falando. Mas é a questão de ser uma comida tóxica. Não só a terapêutica que eles usam lá é uma terapêutica tóxica, né, através dos remédios da indústria química, mas como a comida que se serve no hospital é uma comida que, pelo amor de Deus, tu não pode estar falando sério, assim. Tu não pode estar falando que você espera que alguém se recupere de alguma coisa dando esse tipo de comida para a pessoa. A pessoa acaba de acordar, vai acordar às 6 horas da manhã, tem o café da manhã no hospital. É o quê? Aquele negocinho de creme cracker, biscoito maisena, com margarina e café com leite, ou pão com margarina. Café da manhã de um hospital. É sério que existe alguma intenção de curar alguém dessa forma? É o que eu costumo chamar da medicina do creme crack. Essa é a medicina do creme crack. É a medicina dos especialistas, dos especialistas que a gente tem que ficar na mão dessa galera para cuidar do nosso corpo. E trazendo aqui agora para essa situação que a gente está vivendo agora, é a galera na qual a gente está depositando a nossa confiança. Aí vai falar, não, mas não é o médico no hospital que decide o que a pessoa vai comer, é o nutricionista. Dá no mesmo, porque a mentalidade é essa, é a mentalidade da fragmentação. Aí que tá, não é nem o médico que decide, é o nutricionista. Tem uma pessoa separada, porque a própria medicina entende que a comida não é do ramo dela. Então tem que ter uma pessoa separada. Agora a gente já começa a ter um pouco mais de diálogo entre essas duas coisas. A gente começa a ver aparecer mais a figura do nutrólogo. Né? Antigamente era só o nutricionista, tu não ouvia falar dos nutrólogos. Agora, os médicos, eles já, alguns, e é pouco, tu vai procurar um nutrólogo, é pouco o nutrólogo que tem, não tem nutrólogo, a dar com pau por aí. Eles já começam a perceber que não, é importante, cara. É importante, saber o que a pessoa está comendo, como que a pessoa vai se curar de um câncer comendo açúcar. A célula cancerígena, ela se alimenta de açúcar. Como é que tu vai dar açúcar para uma pessoa que está num tratamento de câncer? É complicado, é muito complicado. E aí é essa medicina que a gente tem que lidar. É essa medicina que se coloca para a gente como a guardiã da nossa saúde. E aí a gente fica na mão, assim. A gente acaba ficando na mão desses especialistas. E o que é o especialista? O especialista é alguém que que separou tanto a vida que ele só sabe de uma coisa muito pequenininha. E essa coisa muito pequenininha que ele sabe, ele não consegue conectar isso com as outras partes. Ele não consegue conectar essa partezinha muito pequenininha com o todo da vida. Então, o especialista, ele é um desesperado, que ele vive tentando apagar incêndio. E é o que a gente está vendo agora. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu olho, a minha percepção diante do que a gente está vivendo, o que eu olho e vejo é puro desespero. É o desespero fruto de uma fragmentação absurda. Está todo mundo perdido, ninguém sabe como lidar com essa situação de um vírus. E é curioso, porque se a gente voltar para os primórdios da própria medicina e for buscar, por exemplo, no pai da medicina, né? Hipócrates, talvez a gente encontrasse muitas pistas de como lidar com as nossas questões de saúde hoje, inclusive com o vírus, né? Porque um dos mandamentos de Hipócrates é não lesar. É você não lesar o corpo. E essa medicina é uma medicina que trata a lesão lesando. Só que o mais maneiro e o mais irônico
é que nessa disputa ideológica, né, em que se tornou a questão do Covid, né, não que ela não seja uma questão política, tudo na vida é política. Então não dá para dizer que isso, a maneira como a gente lida com essa questão do vírus, não é uma questão política, ela é política. Só que a questão é que ela não precisa ser ideologizada. Nem toda política é uma política ideológica. A gente pode entender, como eu entendo, por exemplo, política como um modo de sociabilidade, um modo de interação social. É assim que eu entendo política. E assim como o sentido radical de política. Mas, só um parênteses, né? É interessante que agora, né, a partir das questões que surgiram, por exemplo, com a cloroquina, né, que é algo associado ao Bolsonaro, e não é só a cloroquina, o bolsonarismo ele se apropriou de diversos discursos. E acabou que esses discursos, eles acabaram se tornando discursos do Bolsonaro. Só que eles não são discursos, em princípio, muitas dessas coisas não são discursos do Bolsonaro. Quando você fala, por exemplo, de pais que resistem em dar vacinas para os filhos, isso não é um discurso bolsonarista. Essa galera, ela já aponta para os riscos das vacinas desde muito antes. Se você for, estudar um pouquinho isso e ver a relação que existe entre crianças pequenas com, menos de 3 anos de idade que tomam vacina e a incidência dos casos de autismo, por exemplo, é algo assustador, é algo triste, é uma parada triste num nível de embrulhar. Mas aí, se você fala numa coisa dessa, se você vai tocar, se você quer conversar sobre isso, você automaticamente vai ser chamado de um negacionista. Né? Você está negando a eficácia das vacinas. Não, não estou negando a eficácia de vacina. Eu só estou dizendo que a forma como as vacinas estão administradas hoje em dia, elas podem estar causando mais mal do que bem. É isso que eu estou dizendo. Assim como a maneira como a química é utilizada de uma forma geral pela terapêutica química da medicina oficial, ela causa mais mal do que bem. Isso é óbvio, né? É só a gente perceber as características do adoecimento humano hoje, que é um adoecimento basicamente crônico. As pessoas morrem de doenças crônicas hoje em dia. São doenças causadas por um acúmulo de toxicidade, não só toxicidade do ambiente, dessa sociedade industrializada que a gente vive, com uma carga tóxica absurda, de diversos lados, do ar, da água, de tudo que a gente interage, mas especialmente também da química que a gente ingere. É interessante perceber porque a gente consegue entender muito bem isso quando a gente fala de comida. A gente entende, colocar veneno na comida faz mal. Agrotóxico não é uma coisa maneira. A agricultura convencional, ela precisa ser revista. A agricultura convencional, da forma como ela é praticada, com o uso intensivo de agrotóxico, de agroquímico, ela é extremamente prejudicial ao ser humano. A gente entende isso e a gente vai levantar a nossa bandeira contra o uso de agrotóxico na agricultura. E a gente vai ficar puto com o Bolsonaro porque ele tá liberando agrotóxico pra caralho aí. Com toda razão, é pra ficar puto com o Bolsonaro mesmo por causa disso. Só que a gente não consegue ter a mesma linha de pensamento, a mesma organização lógica quando a gente pensa em relação ao nosso próprio corpo. Quando a gente vai pensar no nosso próprio corpo, a gente toma o partido, a gente defende aqueles que estão matando a gente. Seja o laboratório farmacêutico mais diretamente, que é quem produz isso e incentiva, não é só produzir, porque isso é preciso que tenha. Há momentos em que isso é necessário. Isso pode ser útil em determinadas situações, geralmente situações extremas, não no dia a dia, não no cotidiano, no tratamento de qualquer coisa que a gente tenha. Então, a gente está defendendo essa galera, e não só o laboratório químico, mas como os que são usados para fazerem esse capital, porque no fundo é isso, é o capital, esse capital fluir, né? Que são os médicos, que estão aí fazendo a indústria farmacêutica girar.
às custas de quê? Da nossa saúde, e da saúde deles mesmo, porque eles também se tratam assim. Eles também se envenenam. Tô falando que eles são malvados, que eles estão a serviço do laboratório conscientemente. Mas consciente ou inconscientemente é o que acontece. E a gente não consegue perceber. Então a gente luta contra o agrotóxico na comida, mas defende vigorosamente a percepção de mundo da medicina, que faz a mesma coisa dentro do nosso corpo diretamente. O veneno que a medicina põe pra gente, ela não põe na comida para depois vir pra gente, não. Ela põe direto no nosso corpo. E são coisas que eu acho que a gente precisa pensar. São coisas que eu acho que é uma ótima... Esse vírus é uma ótima oportunidade da gente começar a pensar nessas coisas em outros modos, né? Especialmente dos médicos, porque tá todo mundo perdido aí. E aí quando fica perdido faz o quê? Se tranca em casa e, manda usar máscara. Mesmo muitos deles sabendo que máscara de pano, é completamente incapaz de barrar o vírus que circula pelo ar. Vai querer meter essa, que a máscara de pano vai impedir que a gotinha de saliva, pule lá dentro da boca do outro. Isso vai. Mas é só assim mesmo? É assim que o vírus é passado? É na gotinha que um cospe na boca do outro? Não dá. Então, tem muita coisa, essa dualidade, essa dicotomia entre o fica em casa e se sair usa máscara e o foda-se, vão pra rua mesmo porque eu sou bolsonarista. Isso, cara, isso tem atrapalhado muito. Isso tem atrapalhado muito o nosso processo de empoderamento do nosso próprio corpo. Esse momento é o momento da gente se abrir, para a gente se empoderar da nossa saúde. Como é que é? Como é que eu faço para lidar com uma situação dessa? Sendo coerente. Isso é importante. Buscando ser coerente com as outras áreas da minha vida. Porque eu não posso ser um democrata, por exemplo, e viver fazendo guerra por aí com tudo e com todos. Seja na política, seja dentro do meu corpo. Eu preciso exercitar essa democracia, e quando eu digo democracia, eu estou falando o quê? Essa nossa dinâmica dialogal, a nossa capacidade de dialogar com o outro. E por que será que eu não posso dialogar com o vírus? Já que existem trilhões de vírus morando dentro do meu corpo, trilhões de bactérias morando dentro do meu corpo. As bactérias que criaram esse mundo, inclusive. Bactéria que é tipo Deus, né? E a gente toma antibiótico. Será que não tem outro jeito de viver? Será que não tem outro jeito de cuidar dos nossos processos de enfermidade? O médico convencional ele vai te dizer que não. Assim como o agricultor convencional fala, não tem outro jeito de plantar sem botar veneno, não. Não dá nada. É o que o médico fala. Não. Outro dia, antes de conhecer esse médico que eu falei, né, que tem uma visão realmente que ele constrói toda a medicina dele em cima de outros pressupostos. Eu liguei para alguns outros médicos, né? E nessa de sondar para ver qual era do médico, né? O maluco, que cobra R$600 a consulta. Eu queria saber qual era dele. Não ia, botar R$600 no escuro. E aí perguntei, né? Mandei um áudio, falando, sendo honesto, né? Eu falo, do jeito que eu falo aqui, eu falo com qualquer um. Pode ser o médico, o presidente da república, o juiz, ou qualquer Eu falo desse jeito aqui. E aí eu falei, doutor, eu queria saber mais ou menos como é que o senhor funciona aí, porque eu tenho um certo bloqueio com o médico, esse lance de remédio aí, eu não curto, não acho que é assim. E aí ele me respondeu curto e grosso. Curto e grosso. Algumas doenças podem ser tratadas de maneira integrativa, outras não. Falei, doutor, brigadão aí. Fui. Primeiro, pelo tom da resposta. E segundo, porque é isso, a resposta, olha só a resposta. Ele me deu, apesar de curto e grosso, ele me respondeu tudo. Eu não posso negar que ele me respondeu tudo que eu precisava para saber se eu iria nele ou não. Ele me disse que ele é um médico que trata de doença. Ele não trata de indivíduos, ele não trata de organismos, ele trata de doença. Então ele acha que algumas doenças podem ser tratadas de maneira integrativa, outras não. Ou seja, a integração, a integralidade do ser não é uma perspectiva da medicina dele.
é um acessório que ele pode usar de vez em quando para o paciente ficar feliz. Sair dali achando que ele faz alguma terapia alternativa, que ele não é tão tóxico assim. Enfim, são questões que eu tenho pensado bastante. São questões que eu tenho pensado bastante nesses dias. E que tô aqui aberto assim para conversar sobre isso com quem quiser. Até porque é isso, é um período em que eu estou me sentindo aprendendo muito. Esse momento assim tem sido um momento de uma expansão muito gostosa para mim, em termos de conhecimento. E não só de conhecimento nesse sentido de conhecer mais coisa, mas o encontro com esse médico foi um encontro muito transformador para mim, porque foi a oportunidade de integração de algo dentro de mim, de um elo, que algo faltava aqui. E o encontro com ele propiciou isso. Algo a mais encaixou aqui no meu quebra-cabeça, do meu conhecimento. E eu estou num momento de encantamento com isso. E quero preservar isso, assim, o máximo que eu puder. Quero continuar aberto para poder continuar aprendendo. E o mais curioso, né, o que me fez pensar nisso tudo, é saber que, por mais que esse conhecimento desse médico tenha chegado em mim e caído dessa forma, porque encontrou um terreno fértil, vamos dizer assim, para isso, e tenha funcionado como uma peça de integração do meu conhecimento, sabe o que é o mais curioso? É que, olhando para esse mesmo médico, eu olho para ele e vejo claramente que o conhecimento dele mesmo não está integrado nele. Isso me mostra mais outras coisas, isso me mostra da importância da gente estar aberto para tudo. Porque quando a gente está aberto, a gente pode se beneficiar até de conhecimentos que no outro fazem menos sentidos nele do que na gente. Embora o conhecimento tenha partido dele, embora a gente tenha aprendido com ele, esse conhecimento nele faz menos sentido do que em mim. Onde a coisa se amplia, porque se junta com várias outras coisas que eu já trago de outras caminhadas que talvez ele não tenha andado. Isso tem me feito, vibrar. Isso tem me feito, tem me colocado num estado de muita abertura, assim, de muito encantamento mesmo. A palavra é essa, de muito encantamento diante do corpo e desses processos da mente, né? Desses processos de ampliação, desses processos de integração mesmo do conhecimento. E tem sido muito maneiro. Então é isso, algumas bolas que eu queria levantar e dizer que estou aberto. E quem quiser conversar, de boa, assim, sem, vir me agredir, sem querer me chamar de bolsonarista, de negacionista, sem querer, esse tipo de relação aqui. E para isso eu não tô aberto, não. Tô legal. A gente pode conviver tranquilamente sem precisar interagir se for nesses termos. Mas se houver uma abertura realmente real para a interação, eu estou muito aberto assim, para isso e gosto, achei maneiro assim, os comentários que vieram, né, os questionamentos que vieram nesse último texto que eu postei. Então, tamo aí. House.